Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus queridos irmãos, glórias a Deus. Eu venho nesta quinta-feira abençoada deixar mais uma palavra de Deus, que o Espírito Santo possa estar ministrando ao seu coração, amém? Vocês estão vendo que eu estou cada vez com um cenário diferente, amados, porque o Senhor tem tocado meu coração para me usar esses cenários e me entregando umas mensagens abençoadas ao meu coração. Eu louvo ao Senhor por Ele estar fazendo isso comigo, amados. Glórias a Deus, o tempo do Senhor chegou, aleluia. Irmãos, eu estava ali trabalhando, irmãos, e passou um rapaz por mim, e este rapaz, né, eu estava escutando louvor. Olha a importância de estar escutando louvor, amados. Quando eu falo que nós temos que somente escutar louvor, somente aquilo que agrada ao nosso Senhor, que nos edifica com o nosso Senhor, tudo tem um sentido na vida, amados. E cada vez mais eu consigo entender por que o Senhor coloca isso dentro do meu coração. Amém? Porque só temos que glorificar o nosso Deus, e somente através dos louvores, que nós estaremos glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu estava escutando aquele louvor, amados, e passou aquele rapaz, assim como ele, muitas pessoas já passaram e falaram, muitas pessoas já se agradaram dos louvores que estavam tocando aqui no meu rádio. Glórias a Deus, porque eu só escuto louvores. Faz 7 anos que eu só escuto louvores, amados. Deus, que eu conheci Jesus, que Jesus se apresentou para mim, glórias a Deus, que Ele me escolheu ali. A partir dali Ele transformou a minha vida, amém? Como eu gosto de falar, irmãos, foi 3 coisas que o Senhor fez, assim, ó, no exato momento que eu aceitei Jesus, amém? Um foi parar de beber, irmãos, outro foi parar de escutar músicas seculares, e outra foi de fazer as traições, coisas que eu fazia de errado no mundo. E o resto o Senhor vai nos moldando, glórias a Deus, a cada momento que estamos perto dele vai nos moldando. E esse rapaz passou, amados, e começou a me perguntar, né, sobre o louvor. Ele falou: eu amo louvor, eu estou afastado da presença de Deus. E eu falei: meu amado, e comecei a conversar com ele. Disse: para onde você está indo agora? E ele falou: estou indo ali comprar uma droga, estou aqui bem perto da casa de um traficante. E eu falei para eles: amado, por que você está indo para lá? Ele falou: porque eu briguei com a minha esposa, faz 2 dias mais ou menos que eu briguei com a minha esposa, e eu me decepcionei, né? E eu acabei voltando, fazia 8 meses mais ou menos que eu estava limpo, que eu estava até mesmo na presença de Deus, mas quando eu briguei com ela, acabei me decepcionando, e estou voltando para as drogas, Deus do dia de ontem. E eu falei para ele: mas tu sabe, né, que Jesus Cristo pode te libertar. E ele falou: eu estava na presença de Deus. Tem um rapaz aqui na nossa cidade, que eu não sei quem é, que ele faz esses projetos sociais para aquelas pessoas que estão na droga, porque diz que esse rapaz também era da droga. Então esse rapaz, né, usa esses projetos sociais para salvar essas pessoas e levar para uma chácara que tem aqui no Capão do Leão, aqui na nossa cidade de Pelotas. Amém? Eu acho muito interessante isso que esse rapaz está fazendo. Eu não conheço quem é esse pastor. E esse pastor disse que era muito assim drogado, que era da pá virada. Eu queria que fosse traficante, eu não conheço a história dele, mas mesmo pelo que ele me contou por cima, né? E ele acabou saindo de lá, fugindo de lá, porque ele tinha brigado com a sua esposa e se decepcionou, amados. Então ele falou que estava indo para ali buscar a droga, amém? E eu falei para ele, né, apresentei como se fosse esta ponte que está aqui. Olha para vocês verem, se vocês verem essa ponte, ela está toda desmanchada, e vai chegar um certo ponto ali no meio dela ali, amados, que ela já não tem mais as tábuas. Então ela, se você tentar caminhar por cima dela, é certo que você vai cair naquele buraco que está ali. E eu falei para ele: meu amado, se você seguir para esse lado, onde está as drogas, você está indo para uma ponte que vai acabar ali em cima, ela não vai ter mais saída, ela está quebrada, e você vai cair lá para baixo, para um abismo que chama outro abismo. Se você voltar para trás, voltar para a casa da sua esposa, pedir perdão para ela, falar para ela que você quer fazer uma nova história, voltar lá para aquele lugar onde você estava, que era de cristão, que era um lugar ali, né, que para as pessoas drogadas, pessoas que tinham necessidade de ouvir uma palavra de Deus, de uma necessidade de uma ajuda maior. Se você voltar para lá, para esse recanto, Deus tem uma promessa sobre a tua vida. E eu falei para ele: eu posso orar por você? Ele falou: pode orar. Irmãos, eu orei por eles, amados, e eu fiquei 2 horas evangelizando eles. 2 horas eu fiquei pregando a palavra, uma palavra em cima da outra, falando de tudo que Deus tinha feito na minha vida, tudo que Deus tinha transformado, lendo a Bíblia Sagrada para ele, e falando das promessas que o Senhor tinha sobre a vida dele, mesmo ele conhecendo um pouco da palavra, amados. Mesmo ele assim, ele estava se afastando da presença de Deus,
Por quê, irmãos? Porque se deixou Satanás dominar a sua vida, através das drogas, daquilo que ele era fraco. Então, por ele não ter vigiado, não ter ficado em santidade com Deus, ele não conseguiu se afastar deste pecado que estava sobre a sua vida. E ali ele estaria de novo destruindo a sua vida, destruindo a sua família. Mas glórias a Deus que os anjos intercederam naquele momento da oração, naquele momento da palavra de Deus, e ele retornou para a sua casa. Foi maravilhoso, irmãos, saber que mais uma vitória em cima de Satanás, do demônio, foi ganha, irmãos. E por isso que eu quero ler para vocês, só que eu não vou conseguir abrir a Bíblia Sagrada. Eu memorizei agora aqui no rapidão, porque está muito ventoso, amados, e então eu não consigo segurar o celular com uma mão e ler com a outra. E a palavra nos fala lá em Salmo 42, se vocês quiserem procurar, glórias a Deus, no versículo 7, um abismo chama outro abismo. É assim que funciona, amados. Quando nós se afastemos da presença de Deus, ou quando não queremos conhecer o nosso Jesus, aí nós estamos caminhando para um abismo, caminhando para um lugar, irmãos, que não tem mais saída, assim como esta ponte, amados. Se você seguir naquela direção que está ali, você cairá naquele buraco. Ele é muito fundo, irmãos. Ou você vai morrer, ou você vai ficar todo quebrado, amados. Mas o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir, e a vontade dele é que você caminhe em direção àquele buraco, amados. E é isso que o diabo faz, amados. Então a palavra nos fala que um abismo chama um outro abismo. Então ele começou com a cachaça, passou da cachaça junto com o cigarro, passou para a maconha, passou para a cocaína, e depois passou para a pedra. Então um abismo vai chamando o outro abismo, amém? Mas esta é a palavra que eu quero deixar, esse testemunho glorioso do poder do nosso Deus. Não é meu, amados, eu não tenho poder de nada, eu não sou nada, sou apenas pó. Se Deus estralar o dedo agora, amados, eu caio aqui neste lugar. Se o Senhor quiser retirar minha vida, o sopro de vida que Ele me deu, Ele vai retirar, porque eu não tenho poder de nada. Mas é isso que eu digo, amados, de nós andarmos em santificação, nós se arrependemos dos nossos pecados, tentar lutar todos os dias, pedindo para Deus quebrar o vaso, para Deus transformar o vaso, fazer uma nova pessoa na sua presença, dar um coração de carne, arrancar o coração de pedra, arrancar o orgulho dentro do nosso coração, o ódio, a raiva, o ciúme, tudo aquilo que não convém de Deus, principalmente a soberba que te leva para o inferno. E aí Deus vai cuidando de você, vai transformando, e cada vez mais Ele vai enchendo o vaso, amados. Assim é comigo e assim é com você, e esse vaso vai enchendo da unção de Deus. E a palavra nos diz que a oração de um justo tem muito efeito no céu, lá no seu trono, e Deus ouve a oração de um justo, amado. E eu fico muito grato a Deus por Deus me dar esse evangelho puro, esse evangelho de arrependimento, de santificação, amados. São 7 anos e meio na presença do Senhor, e eu sempre preguei sobre o arrependimento, sempre preguei sobre estar em santificação com o nosso Senhor. Não vou dizer, irmãos, que eu não peco ou que eu não vou pecar, mas cada vez que eu faço isso, eu me ajoelho ao Senhor, me arrependo, peço perdão, porque o Espírito Santo é como uma pedra de alicerce no nosso peito, é como um carro em cima do nosso peito, como algo pesado que fica nos incomodando, fica nos dando tristeza, até o momento nós reconhecermos que nós somos pecadores, que nós estamos errados, que nós fizemos algo que não agrada ao nosso Deus, que nós entristecemos ao nosso Deus. Aí quando nós aceitamos aquilo, amado, nós se ajoelhamos, começamos a chorar, pedimos para Deus nos perdoar, para Deus arrancar aquela dor dentro do nosso coração, que nós vamos lutar e não fazer mais, amados. É aí que Deus se manifesta, é como eu preguei há poucos dias, é na nossa fraqueza que nós somos fortes. É aí que o Senhor vai se manifestar sobre a nossa vida, amém? Fico com essa palavra nesse dia de hoje, esse testemunho maravilhoso, que eu estou muito feliz por tudo que o Senhor tem feito sobre a minha vida e sobre a vida da minha família, amados. Vale a pena santificar, vale a pena se arrepender dos seus pecados, amados. Glórias a Deus, e eu glorifico ao Senhor para Ele ter me chamado para esse evangelho puro, esse evangelho verdadeiro, amados, porque tudo nesse mundo vai ficar, tudo aqui a ferrugem e as traças vão corroer, mas aquilo que eu adquiri lá no céu, meus amados, isso vai estar guardado para mim, o meu galardão vai estar guardado para o dia que o Senhor vem me buscar, amém? Fico com essa palavra em nome do Senhor Jesus. E você tem uma escolha, você tem seu livre-arbítrio. Não caminhe em direção àquele abismo, não caminhe em direção àquela ponte velha. Olha só, amados, olha só que coisa mais horrível. Se eu caminhar para lá, é quase certo que eu vou cair, mas eu sou esperto, sou inteligente, eu vou caminhar somente para o lado do nosso
Senhor Jesus Cristo. Oh, glórias a Deus. Só caminha para lá, amados, para quem ainda não tem sabedoria, quem ainda está burro, amados, porque está caminhando para o lado do abismo, que é onde Satanás está te chamando. Aleluia. Fico com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Para esta quinta-feira abençoada. Amém, meus irmãos.